5, versículo de número 22. A partir do versículo de número 22. Todos encontraram? Amém. Vai nos dizer assim: mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém? Amém. Pode tomar o teu assento. Estou muito feliz, muito alegre. O Senhor já falou poderosamente. Como é bom sentir a presença do Senhor, como é bom sentir o agir do Espírito Santo em nosso meio. O Senhor traz à memória aquilo que dá esperança. Eu fico muito feliz de sentir a presença do Senhor. E quando eu estava ouvindo a voz do Senhor acerca do que ministrar aqui, o Senhor me dava como referência o fruto do Espírito, que ele fala no singular, mas com diversos benefícios, podemos colocar assim, ou diversos adjetivos. Paulo aqui ensinando como guerrear, quando eu prevaleço ou quando eu começo a retroceder. É só saber quem estamos alimentando mais. Só que o ouvir ou o ler que o Espírito, o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, falamos assim: eu tenho tudo isso. Ou às vezes não. Só que eu saber o que é, ou saber o que compõe a presença do Espírito na minha vida é uma coisa. Na prática é outro totalmente diferente. E muitas vezes acabamos assim tendo dúvidas se de fato estamos agradando ou não, se estamos avançando ou não. Porque essas dúvidas ainda pairam no nosso coração. Porque o que é de fora tem tanta influência no que é de dentro. Por quê? Como eu consigo entender, como eu consigo discernir o que é do Espírito? Como eu consigo discernir o que é da carne? Quando? Observam que como nós nos deparamos muitas vezes com situações que nos traz tanta dúvida. Só que é algo notório em nossas vidas, que é a prática, é o exercer, é o colocar para fora o que o Espírito de Deus ministra dentro. Como é ruim, como é difícil vencer a barreira do orgulho, como é difícil vencer a barreira da razão, como é difícil, eu sei como eu preciso agir, mas eu me encontro muitas vezes paralisado, porque ainda há em nós restos carnais querendo prevalecer. Eu me recordo aqui um dia o presbítero Valentim ministrando, e ele falou algo e aquilo marcou meu coração. Porque ele diz que o velho homem está adormecido. O que diz aqui em Gálatas capítulo 5, quando nós andamos na carne, ele vem trazendo diversos adjetivos, e nós falamos assim: meu Deus, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade. Jamais, eu não executo isso. Mas muitas vezes no nosso pensamento estamos agindo desse modo. Muitas vezes queremos que Deus age com uma justiça de ferir o próximo, de mostrar para o próximo, de fazer com que o próximo se prostra, mas não conseguimos falar assim: Senhor, salva, cura, tira as escamas dos olhos, quebra o orgulho, quebra esse sentimento tão horrendo que há no interior desta pessoa. Observa que quando nós vamos diante de Deus e queremos a sua justiça, a justiça não quebra que a outra pessoa venha ser salva ou ter um encontro, mas é que a pessoa reconheça que ela nos fez mal. Por que somos assim? Às vezes é porque a carne, ela ainda está tentando prevalecer no nosso interior. Observa que no nosso dia a dia, como a carne, ela quer se manifestar. E aqui está a receita, que se eu receber, se eu me encher, se eu buscar
buscar com toda a intensidade ser cheio. O amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança será notório na minha vida. Falamos tanto que o Senhor nos justifica, mas muitas vezes nós queremos nos justificar. Observa, que interessante, Jesus diante de Pôncio Pilatos, olha a primeira pergunta: tu é rei dos judeus? Qual foi a resposta? Tu dizes. É ou não é cheio do Espírito Santo? Estão falando mal de você. E tu não se defende. E como uma ovelha muda, ele permaneceu. Ao ponto disso maravilhar Pôncio Pilatos, de olhar como pode tanta acusação a respeito deste homem e ele não se defender. E aí ele vem e fala assim: você sabe que toda autoridade e poder foi me dado. Olha a resposta de Jesus: nada lhe é dado, se não vier do meu Pai. Olha o amor de Jesus ao olhar para o próximo. Mediante a tanta acusação, mediante a tanta afronta, e ele ainda olhar com amor, com compaixão, com misericórdia e saber que quem justifica é o Pai. Olha que coisa extraordinária! Ele estava sentado à mesa com prostitutas, com publicanos, e os que estavam fora o criticavam. E ele levanta cheio do Espírito Santo e diz assim: quem precisa de médico são os doentes, não os são. Ele não vai lá e tenta se justificar, mas quando ele abre a boca, faz com que aqueles homens olhem para dentro de si. Ser cheio do Espírito Santo é agir desta maneira, saber que tem alguém poderoso, alguém que o reino e a glória é dele, quiser e cuida de nós, que é ele que vai nos justificar. E eu separei alguns versículos para que nós possamos compreender a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Como eu consigo assim entender que o Espírito Santo está fluindo na minha vida e através da minha vida. Eu tenho muito cuidado, meus irmãos. Como eu tenho cuidado para com a minha vida, porque a Bíblia diz: do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a tua alma? Do que adianta eu usufruir dos dons que o Senhor nos concede naquele grande dia eu não entrar? Porque isso pode acontecer, porque o que leva nós a morar com o Senhor Jesus na sua volta não são os dons, mas sim um fruto do Espírito. Porque ele mesmo disse naquele dia: muitos dirão em teu nome, eu fiz em teu nome, eu libertei em teu nome, eu curei. Ele disse: eu não vos conheço. Então vamos entender, irmãos, se na prática está sendo exalado a ação do Espírito Santo. Vamos entender se isso faz parte da nossa vida, do nosso cotidiano. Ótima palavra do nosso pastor Eduardo ao dizer o quanto nós podemos influenciar a outros. Cheio do Espírito Santo, irmãos, sem palavra, pessoas mudam. Sem palavra, pessoas são impactadas. Sem palavras, com um sorriso, com um abraço, com um gesto, você consegue impactar a vida de uma pessoa. E eu preciso caminhar com vocês. Então entende os cuidados de Paulo ao escrever essa carta à igreja de Galácia, entregando ou fornecendo informações a respeito das ferramentas que nós precisamos. E você observa que ele não fala como que tendo dúvida, ele fala: o fruto do Espírito é uma afirmação. Uma pessoa cheia do Espírito, ele age com esses adjetivos. E muitas vezes há uma certa resistência em nós de deixar fluir
a essência. E eu quero mostrar para a igreja e para os que estão nos assistindo a ação do Espírito na nossa vida, o que ele produz. O que de fato, as certezas que nos traz. E Lucas, coloca no livro de Lucas. Capítulo de número 1, e eu separei aqui alguns versículos, e eu gostaria de compartilhar com vocês. E eu separei aqui a ação do Espírito Santo na nossa vida. Ele nos capacita com palavras que levam pessoas ao verdadeiro arrependimento. E olha que interessante, nós vamos falar sobre um homem chamado João Batista. E ele recebeu no ventre essa autoridade. No ventre. Sabe quando fala desde o ventre eu te escolhi, Jeremias? É real. É real. Lucas capítulo de número 1, versículo 15 até o versículo de número 17. Deixa eu ler aqui para mim não ficar virando, porque tem os irmãos que nos assistem. E quem puder acompanhar na tela ou na sua Bíblia, diz assim, olha. Versículo 15 de Lucas capítulo 1. Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes, à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Então a ação do Espírito Santo na nossa vida nos dá essa autoridade, palavras que quando ministrada ou que quando aconselhada leva a uma vida ao arrependimento, a verdadeira o sentimento de estou agindo errado e reconheço que eu preciso mudar. Palavras assim faz. E bem conhecemos como foi João Batista, uma pregação muito light. Raça de víboras, até quando? Até quando vão resistir? Porque o reino já está entre nós. E o povo chegava diante dele e falava: o que eu preciso fazer? Uma palavra que leva as pessoas ao arrependimento, uma palavra que leva as pessoas à verdadeira conversão. Porque dizemos assim: o Espírito Santo vai converter. Não, ele não converte, ele convence. Quem se converte somos nós, quando nós decidimos: chega desta vida, esta vida não está produzindo fruto, e eu mudarei, e então acarretará em nossas vidas o agir do Espírito Santo. Primeiro, a palavra que nos leva ao arrependimento. Como eu sei que eu estou progredindo? Quando você olha para trás e fala assim: já não ajo como eu agia lá atrás. Olha, nesta hora eu explodiria. Mas não, para falar a verdade, as afrontas já não surtem mais efeito. Pelo contrário, com os olhos misericordiosos eu olho uma alma gritando, pedindo socorro. Porque na verdade são eles que estão precisando, não nós. Eu lembro que eu recebi uma ilustraçãozinha no Facebook e viralizou, e que 3 quadrinhos. Ele fala assim: nossa, mas você é muito bom. No segundo quadrinho ele diz assim: mas você sabe que muitas pessoas vão tentar tirar proveito dessa sua bondade. Aí no terceiro quadrinho ele responde: mas o erro não está em mim. O erro está neles. Não deixarei de ser bom pela atitude alheia, porque eu só dou o que eu tenho. E quando eu tenho, eu não ligo em dar, porque eu entendo, como diz a palavra, que é melhor dar do que receber. Isso é muito bom. Ai, irmãos, que a ação do Espírito Santo nos dê palavra, que levam pessoas ao verdadeiro arrependimento. E assim nós veremos vidas saudáveis, famílias saudáveis e uma
uma sociedade saudável através do verdadeiro arrependimento, porque eu só dou o que eu tenho. Eu só dou o que eu tenho. Está ficando a ação do Espírito Santo? Eu quero pegar esses versículos para que nós possamos refletir. Eu tenho falado, tem produzido vida ou não tem produzido nada? Até quando eu sei que eu devo persistir ou prevalecer em falar ou não? Eu vi no status hoje, foi até o pastor Vanuir que postou, e é real. Eu costumo dizer que existe dois grupos de pessoas, os que querem ajuda e os que querem ser ajudados. Sabia que é uma grande diferença? Pessoa que quer ajuda é assim, ela chega, conta todos os problemas dela. Aí você dá algumas ferramentas, mas ela não escuta nenhuma. Ela sabe, ela reconheceu que ela precisa de ajuda, mas ela não leva nada do que você fala, não põe em prática nada do que você fala. E tem aquelas que querem ser ajudadas, que tudo que você fala, ela põe em prática. E amanhã depois ela volta e fala, olha, depois daquele teu conselho, minha vida nunca mais foi a mesma. Olha, você sabia que aquele coração endurecido começou a ser quebrantado quando, em vez de eu retrucar, eu calei, fui para a oração e eu vi Jesus trabalhar? Irmão, Jesus nos justificar é isso, é nós confiarmos que Ele. Já ouvi falar assim, do que adianta Deus querer fazer e a pessoa não querer, irmãos? Aquele a quem nós servimos endurece e quebranta o coração. Precisa entender isso. Precisa entender isso. Então vamos orar mais, vamos regar mais com as nossas orações para que então assim a gente entenda que ainda há esperança para a árvore cortada. E como ela volta a brotar? Ao cheiro das águas. E quem é a água? Quem é a água, igreja? Deixa eu recordar vocês o que a água produz. Tu vai tirar água desse poço e vai voltar a ter sede. Mas da água que eu dou para beber, não vai sentir a sede, porque dentro dele cria uma fonte que jorra para a vida eterna. Quem é Ele? É água viva. É água viva, precisamos acreditar nisso, água viva. Olha a ação do Espírito Santo na nossa vida, versículo 35. Isso é muito lindo. Isso é muito lindo. E respondeu o anjo e disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. O Espírito Santo, a ação dele na nossa vida, nos capacita a gerar o quê? A gerar vidas, a gerar. E como geramos vidas? Pelo nosso testemunho, pelo nosso portar, pelo nosso agir, mas isso não vem de nós, é dom de Deus. Eu preciso entender isso. Um planta, o outro rega, mas é só Ele que dá o crescimento. Por isso que a Bíblia diz, a Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o poder, porque é dele. Então a ação do Espírito Santo na nossa vida nos capacita a gerar vidas, e Paulo entende isso muito bem, quando ele diz, em nós é morte, para que então em vós haja vida. Isso é tremendo, irmãos, e Jesus não deixou ninguém enganado não. Quem quiser vir após mim, negue-se, assim mesmo, toma a cruz dele ou a sua cruz? Tome a sua cruz e siga-me. Quer gerar vida? É só segui-lo.
Quer gerar vida? É só agir como Ele age. Observa como nós queremos implantar a lei nas pessoas e para nós misericórdia. Por isso que Jesus conta aquela parábola e essa parábola cai como uma luva nos dias de hoje. Dois homens deviam. Um devia muito, outro por sua vez devia pouco. E veio o Senhor da dívida e perdoou ambos. E aí Jesus vira e pergunta: quem mais amou? Aquele a quem muito foi perdoado. Dissestes bem. Aí eu pego o meu testemunho e não tem como eu não ser misericordioso. Porque se Ele fez na minha vida, Ele através da minha vida, muitas vidas vão se render a Ele por gratidão pelo que Ele fez na nossa vida. Então a ação do Espírito Santo produz em nossa vida a capacidade de gerar. O que é mais maravilhoso? Você ver o milagre acontecer ou você ser o agente do milagre? Seja sincero. O que é mais gostoso? Você orar de longe e a pessoa ser curada, ou você estar lá cheio de Deus e o Senhor falou: impõe a mão e ore, porque eu estou repreendendo esta enfermidade? Seja sincero, irmãos. Qual é mais glorioso? Para nós, isso eu estou falando na carne, tá? O que é mais glorioso? Ver Deus agir, ou você ir lá e o Senhor falar: põe a mão e repreende, porque eu já estou curando, e você pôr a mão, repreender, a pessoa já está curando. Isso é gerar vidas. Isso é gerar vidas. Ele é maravilhoso. Lucas 40, versículo 41. Olha a ação do Espírito Santo na nossa vida. Eu coloquei aqui, ó, Isabel reconhece o senhorio de Jesus. O Espírito Santo de Deus agindo na nossa vida nos capacita de reconhecer o senhorio de Jesus. Isso é tremendo. Eu até hoje, se eu gritar com a minha mãe. Minha mãe, para quem não conhece, Dona Antônia, um cotoco desse tamanho. Minha mãe tem 1,50 m. Se eu aumentar a voz para ela, eu viro a mão na sua orelha, viu? O que está acontecendo neste ambiente? Eu reconheço o senhorio da minha mãe sobre a minha vida. Respeito. Dá para entender isso? E é desse tamanho, Dona Antônia. E se ela falar que ela vai plantar a mão no meu ouvido, ela planta a mão no meu ouvido e ponto final. Porque respeito ainda vem em primeiro lugar. Vamos para o texto? Gente, isso é lindo. Isso é lindo. 41 vai nos dizer assim: e aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. E Isabel foi cheia do Espírito Santo e exclamou com grande voz e disse: bendita és tu entre as mulheres, e é bendito o fruto do seu ventre. E de onde me provém isso a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? A ação do Espírito Santo nos capacita para isso. Reconhecer o senhorio. Quando a gente reconhece o senhorio, é tão fácil crucificar a carne. Porque por amor a Ele vale a pena, por amor a Ele vale a pena engolir orgulho, engolir tudo que é sentimento amargo, vale a pena. Porque através disso nós vamos gerando, vai sendo gerado vida em nós. Vamos bebendo cada vez mais dessa água e vamos se aproximando mais dEle, ao ponto de parecer com Ele, nas ações, até no falar, até no portar. A ação do Espírito Santo, ele faz com que nós reconhecemos o senhorio. E hoje, se nós não tomarmos cuidado, nós achamos que a ação do Espírito Santo é de outra maneira, é de outro jeito. E não é, irmãos. É só reconhecer o senhorio. É só entender
entender tudo que está aqui, tudo que está falando, palavra que gera arrependimento. Através da nossa vida, vidas serem geradas. Isso é você ser cheio do Espírito Santo, é o Espírito Santo agindo na nossa vida. Eu não preciso de multidões, eu preciso só de um terreno fértil. Eu só preciso de uma alma aflita, angustiada e oprimida. E a palavra, quando lançada, ela sara, ela cura, ela liberta. Precisamos entender isso. Isso é agir. Isso é a ação do Espírito Santo na nossa vida. Olha que tremendo. Está ficando claro, igreja? A ação do Espírito Santo deixa muito claro o que Paulo escrevendo a carta à igreja de Galácia, o que é a presença o fruto do Espírito que gera em nós. Daqui, ó, a receita todinha. Olha que tremendo. 67, versículo 67. Olha a ação do Espírito Santo na vida do ser humano. Diz assim, ó: e Zacarias, seu pai, foi cheio do... E nós achamos que é só lá. Usamos só Atos 2 como referência muitas vezes. Ficou... Você viu? Quem foi cheio? João, Isabel, Maria, Zacarias, cheios. Mas a experiência de Zacarias, eu não quero entrar aqui, porque na vida de Zacarias dá uma ministração tremenda, uma reflexão para a nossa vida. É muito lindo o que aconteceu na vida dele. Mas aqui, a Bíblia diz que ele foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo: bendito o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo. Aqui foi a alegria do nascimento do filho, tudo que estava acontecendo, mas ele, quando é cheio do Espírito Santo, ele fala que o Senhor remiu o povo. O povo. E nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos aborrecem. Um homem profetizou, cheio do Espírito Santo, trazendo esperança àquele povo, que foi levantado uma salvação. Olha que tremendo! Toda a nossa mensagem, o centro da nossa mensagem tem que ser Jesus Cristo, porque é Ele a salvação para o mundo. É Ele. Não somos nós. Nós somos privilegiados com a presença do Espírito Santo para então fazer a obra de Deus. Por isso que eu volto a repetir: um planta, o outro rega, mas quem dá o crescimento é o dono do ceifo. Ele tem os nutrientes necessários para fazer um quadro mudar, uma vida ser lapidada e amanhã depois ser um pregoeiro do Evangelho. Jesus chega em Gadara, aquele homem é liberto, e quando o homem é liberto, qual o desejo dele? Deixa eu ir contigo, Senhor. Deixa eu ir contigo, Senhor. E Jesus, visionário, cheio do Espírito Santo, diz: não, fica aqui, e apregoa o que Deus fez na sua vida. Ô irmão, quantos testemunhos lindos para nós contar de que Deus tem feito na nossa vida, e nos calamos muitas vezes. E nos calamos. Olha que este homem profetiza. Lucas, capítulo de número 2, versículo de número 25. A ação do Espírito Santo. Está ficando claro, igreja? Está ficando claro o que o Senhor está nos instruindo hoje, a ação do Espírito Santo na nossa vida? Isso é lindo. Isso é lindo. Olha este contexto, este texto. 25. Isso. Havia um homem em Jerusalém, cujo nome era Simeão. E este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. Irmãos, isso é lindo. Se você estudar como estava o cenário presente aqui,
e você mantém a esperança aonde tudo está dizendo não, é complicado, é difícil. Se você estudar, e eu passei por essa lição no curso de teologia, Jesus e a Palestina, como estava quando Jesus chegou, o cenário, era um cenário tenso, classe de pessoas que achavam que estavam andando corretamente, era assim. Mas este homem, ele estava esperando. A consolação dele? Não, a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. Está aí o motivo porque a pessoa tem esperança. Porque se há sobre as nossas vidas promessas do Senhor, Ele é fiel para cumpri-las. E bem escreveu aquele que diz, cessará do rosto o pranto, mas ele também diz que ainda que cessa o brilho das estrelas, as promessas, o brilho dela não cessará. Este homem, avisado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ele ver o Cristo do Senhor. E pelo Espírito, olha irmãos, como é lindo isso. E pelo Espírito ele foi conduzido. Ô irmão, como precisamos ser conduzidos pelo Espírito Santo em nossas vidas? Como nós tornamos difícil o que é simples quando nós confiamos. Não cessarei, não sairei daqui enquanto o Senhor não me direcionar. Não tomarei nenhuma decisão enquanto o Senhor não ministrar no meu interior. Não avançarei se Ele falar para mim não avançar. Ficarei aqui porque Ele ainda não me respondeu, Ele ainda não me falou. E aí nós saímos dando os pés na mão, as mãos nos pés, e bota a carruagem na frente do cavalo e diz, não, é o Senhor, está no negócio, e não está, e daqui a pouco vira aquela bagunceira toda, e aí exclamamos, dizendo assim, mas Senhor, estava tudo fluindo, porque tudo isso aconteceu? Não, meu irmão, foi você que não ouviu a voz do Senhor, porque parecia ser bom, porque há caminhos que aos homens parece ser bom, mas o fim deste caminho é a morte. Nem tudo que é bom é de Deus. Tem um homem, Uzi, me ajude aí, gente. A carruagem estava levando a arca. Uzi, ajuda aí. Estava levando a arca. Irmãos, a carruagem tropecou numa pedra e parecia que a arca ia cair. O que o homem fez? Vou segurar. E a Bíblia diz que este foi partido ao meio. Por quê? Se o que ele ia fazer é um ato bom. Eu também não preciso explicar tudo, vocês vão ler depois. Nem tudo que é bom. Paulo, se eu não me engano, queria ir para a Ásia. Se eu não me engano. Mas ele foi pelo Espírito Santo repreendido. Ou seja, o Espírito Santo não deixou ele ir. Mas o que ele ia fazer não era nobre? Era. Mas se é o Senhor, o Rei do Reino, se é Ele que rege a nossa vida, então muitas vezes nos fadigamos porque queremos fazer tudo e achamos que é para Ele e deixamos de colher a melhor parte, que é sentar e aprender. Amém? Então você observa que ele pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, então
o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, o qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para alumiar as nações e para a glória de teu povo Israel. Imagine o Espírito Santo falar assim: olha, você não vai morrer antes que você vê o Cristo do Senhor. E aí ele vai para o templo, como de costume. Mas na hora de pegar o menino para apresentar, irmãos, olha essa cena. Olha essa cena. E ele glorifica a Deus e fala assim: olha, agora eu posso morrer. Agora eu posso. Porque cumpre-se hoje o que o Senhor me prometeu, que eu viria a salvação de Israel. A ação do Espírito Santo, na nossa vida nos faz esperar com paciência. Em quem? No Senhor. Com a certeza que Ele se inclinará para nós. Aí eu te pergunto: o que mais rege a nossa vida? A paciência ou a impaciência? Seja sincero. Seja sincero. O que é predominante na nossa vida? O deleitar no Senhor ou a ansiedade? E aí fala assim: mas porque é difícil? Aí Jesus: não andeis ansiosos pelo que haveis de comer, beber e... Fala a verdade, irmãos. Parece que quanto mais perto de Jesus nós estamos, aí nós vamos vendo a nossa ação, a nossa atitude sem o Espírito Santo nos leva a refletir. O quão distante estamos? Por culpa de quem? Ser fiel é quem prometeu. É que os nossos olhos ainda continuam sendo os olhos carnais. Precisamos externar, precisamos olhar mais com os olhos do Espírito, para que assim possamos enxergar além das adversidades, além das lutas, conquista, o executar daquilo que nós nos colocamos a fazer. Precisamos começar um projeto já vendo como o projeto estará concluído. Aleluia. Neemias, ele já via um muro edificado e as portas também, ele já via, e nada. E a Bíblia diz que constrangeram ele ao ponto de ele parar a obra, mas ele não desistiu. Deus dará estratégia, irmãos. É essa hora que nós precisamos entender a ação do Espírito Santo. E Simeão esperou e alcançou. Espera e alcança. E para concluir, você observa que tudo que foi falando foi a respeito do nosso interior. Sim ou não? Esperar, confiar, né? Reconhecer. Tudo interno. Ficou claro? Tudo é lá dentro, lá no interior. É você vasculhar e ver se o Espírito Santo realmente é que está agindo através da nossa vida. Para quê? E para encerrar, nós vamos orar e vamos servir a ceia. Lucas, capítulo 4, versículo 1. Você observa que todos os cuidados da ação do Espírito Santo na nossa vida foi interno. Para quê? Com um único propósito. Versículo 1 de capítulo 4. E Jesus, já está aí? Cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. Quantas vezes a nossa fé é colocada em prática? Mas você não é servo de Deus? Você não serve a Deus? Por que você está passando por isso? Ah não, para mim servo de Deus não passa isso. E aí lá vai nós querer justificar. Lá vai nós querer dar satisfação. Aí sabe o que falamos?
olha para Jesus, não para mim. E aí, inúmeras desculpas. Só o fato de nós já darmos satisfação, já mostra que precisamos realmente nascer novamente. Porque se é o Senhor que está trabalhando na minha vida, eu não preciso dar satisfação para homens, eu preciso confiar nele. Mas só que aqui há um segredo. O Senhor prepara o nosso interior para que a gente exerça com excelência o nosso ministério. Porque quem coloca Jesus, e eu não quero entrar nesses detalhes, mas eu quero que você entenda que nesta caminhada passaremos por afronta. Você já observou que Paulo, ao escrever a carta a Éfeso, ele diz assim, a nossa luta não é contra a carne e nem contra quem é sangue. Meu pai, minha mãe, meu irmão, minha irmã, primo, prima, tio, vó, pessoas próximas, pessoas perto, pessoas para tentar nos fazer parar, para tentar nos fazer desistir. Ah, quer dizer que vai usar os nossos parentes? Não, irmãos. É que uma palavra de alguém perto, próximo, que nos conhece, machuca muito mais do que uma pessoa estranha. Então, o atribulado não é o nosso patrão, não é a nossa patroa, não é a pessoa de fora, não é a pessoa de perto. É muitas vezes querendo envergonhar o nosso ministério, querendo envergonhar o nosso chamado. Não, a gente não conseguir exercer bem a nossa vida conjugal, a nossa vida familiar, a nossa vida profissional, a nossa vida ministerial. Isso são as afrontas para nos trazer vergonha. Mas só que eu preciso entender que a ação do Espírito Santo me leva a confiar nele de todo o meu coração. E aqui você observa que Jesus ele é tentado. E com excelência. Ele não disputa. Ele não, mas também está escrito que nem só de pão viverás um homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Pai. Ponto! Foi discussão? Não foi! E eu preciso entender isso. Para de se desgastar, isso corrói, isso vai cansando. Quando você está brigando por algo que não edifica. Aleluia. Por isso que a Bíblia diz, seja tardio a falar. Porque quando você fala, você ira. Não faça isso. Já falei para você não fazer isso? Irou. Mas seja pronto a ouvir. Algo que eu aprendi no McDonald's e eu vou encerrar, nós vamos orar. Vocês dão risada? É sério. Não tinha discussão no McDonald's. Sabe por quê? Chegava o chefe da sessão e falava assim, eu estava na chapa. Douglas, vai pro... Oh meu Deus, esqueci o nome. Vai pro backroom. Backroom? Acho que era backroom. Minha resposta era, ok, obrigado. Bom, tava lá no backroom, organizando, resfriado, congelado. Douglas, vai lá para apoiar a caixa fulano de tal. A resposta, ok, obrigado. Douglas, vai fazer seu break. Ok, obrigado. Não tinha assim, não, eu vou terminar aqui. Era ok, obrigado, vai fazer. Acabou. Deu para entender? Ouvi, fui pronto para ouvir e fiz. E a Bíblia, eu nem conhecia a palavra do Senhor, e a Bíblia me diz que eu tenho que tratar o meu Senhor, ou seja, o meu superior aqui na terra, como se eu tivesse ponto. Assim eu executo com excelência. Tudo que é me designado, não envergonho. Não, eu falo que envergonhar o nome do Senhor não, mas a gente dá mau testemunho. Isso é muito triste. Então a ação do Espírito Santo, ele primeiro trabalha no nosso interior, fazendo com que nós recebemos tudo que foi dito aqui, para quê? Para que nós exercemos com excelência o nosso ministério. Seja conjugal, familiar, profissional, e assim o nome do Senhor vai ser glorificado, e nós vamos ansiosamente esperar a volta do nosso Senhor Jesus, glorificando a Ele. Vamos ficar de pé, vamos orar. Aperta o play aí, por favor. Deus abençoe.